encontrei uma mulher vestida de noiva presa a uma árvore no meio da estrada. Ela estava sozinha, encharcada e tremendo. Não sabia quem era, mas algo me disse que eu precisava ajudá-la. Aquela escolha inesperada mudou completamente o rumo da minha vida e tudo começou ali. Olá, bem-vindos ao canal. Aqui você encontra histórias emocionantes que vão te prender do começo ao fim. E a de hoje promete ser de tirar o fôlego. Se você gosta de conteúdos assim, já se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Agora acomode-se e vamos começar. Meu nome é João, e eu dirigia sem rumo quando avistei aquela figura misteriosa ao lado da estrada. O asfalto molhado refletia os faróis gastos do meu Fusca, fazendo tudo parecer um sonho estranho. Meu coração batia acelerado, embora eu não pudesse explicar o motivo exato. Ao meu lado, no banco de trás, minha filha Lara dormia profundamente, o rosto encostado em seu travesseiro florido. Precisava descobrir quem era a mulher de vestido rasgado que se apoiava em um poste, olhando a chuva cair. Eu nunca fui de abandonar ninguém, mas não tinha ideia do que encontraria se parasse ali. Reduzi a velocidade, respirando fundo. Chuva forte castigava o teto enferrujado do carro, e eu sentia um pressentimento desagradável. Estacionei devagar, encostando no acostamento quase inexistente. Olhei Lara mais uma vez, hesitante, mas percebi que não havia escolha. Saí, recebendo uma rajada de vento gelado no rosto. A mulher tremia muito, encolhida, como se tentasse desaparecer no próprio corpo. Parecia machucada. Observei seu olhar perdido, sem esperança aparente. Me aproximei e ergui a voz para vencer o barulho da água. Tá tudo bem? Ela não respondeu. Apenas piscou devagar, parecendo confusa. Fiquei sem saber se eu deveria insistir ou recuar. Notei o vestido branco, rasgado nos joelhos e sujo de barro. Havia manchas escuras que pareciam sangue seco perto da bainha. Minha mente disparou hipóteses. Teria ela sofrido um acidente ou algo pior? Vem comigo, sugeri, oferecendo meu braço. Por um instante, achei que ela recusaria, mas suas pernas cederam. Segurei-a firme. Escutei um soluço abafado, embora ela mantivesse o rosto inclinado. Ajudei-a a andar até o carro, cada passo ecoando na minha cabeça como um aviso de que eu estava me metendo em algo perigoso. Abri a porta traseira e pedi que ela se sentasse ao lado da Lara. Lara acordou quando sentiu a presença desconhecida, coçando os olhos e franzindo a testa. Pai, quem é essa moça? Perguntou, sonolenta. Eu não tinha resposta. Apenas passei a mão em seus cabelos e disse para ela não se preocupar. A estranha se encolheu, tentando manter distância. Fechei a porta e voltei ao volante. A chuva piorava, tamborilando no teto como balas de gude. Resolvi seguir para uma pousada barata na beira da estrada. Minha casa ficava longe demais, e não faria sentido dirigir sem rumo com alguém tão frágil ali dentro. Eu precisava de um lugar seguro para pensar melhor. Dei a partida e tentei me manter calmo, mas minha cabeça fervilhava de perguntas. Quem era ela? Por que estava vestida de noiva naquele estado? Parecia muda ou preferia silêncio? Lara voltou a encostar a cabeça no banco e cochilou de novo, provavelmente exausta. Eu dirigia com cuidado, desviando dos buracos, sem saber direito em quem ou em que acreditar. O vestido rasgado me incomodava, assim como a expressão dela, que jamais se suavizou. Qual seria seu nome? Sem querer insistir, arrisquei falar, eu sou João. Essa é minha filha, Lara. Você pode me dizer o seu? Silêncio. Absoluto silêncio. Logo avistei a placa da pousada Sol Poente, um lugar simples, com fachada amarelada e luzes fluorescentes. Parei em frente à recepção, saí do carro e pedi um quarto com 2 camas, explicando que precisava acomodar minha filha e outra pessoa. O recepcionista, um homem baixo e barbudo chamado Rômulo, ergueu a sobrancelha, notando o estado da minha companhia. Peguei a chave sem dar detalhes. Ao entrar no quarto, senti o cheiro de mofo, mas não reclamei. Pelo menos havia um teto para aquela noite. Ajudei a mulher a sentar-se na cama e reparei em seu olhar vazio novamente. Suspirei. Lara, ainda sonolenta, deixou o casaco no canto e bocejou. Pai, tô com fome. Lembrei que não comíamos havia horas.
Abri a pequena mochila que carregava no carro e encontrei biscoitos e uma garrafa de água. Entreguei para ela, que devorou os biscoitos sem cerimônia. A mulher, no entanto, continuava imóvel, com as mãos sobre o colo. Você quer comer algo? Perguntei, mas ela não reagiu. Notei que a barra do vestido deixava à mostra feridas nos tornozelos. Aquilo me gelou o sangue. Parecia que fora arrastada ou presa em algum lugar. Ainda assim, eu não tinha coragem de pressioná-la. Nunca. Encostei-me à parede manchada, observando cada detalhe. A chuva lá fora parecia castigar o telhado sem piedade. Lara deitou-se na cama ao lado e adormeceu rápido, exausta pela longa viagem. Fiquei ali, em silêncio, vendo a estranha respirar devagar, como se temesse qualquer movimento brusco. Em certo momento, ela levantou a cabeça e me fitou por alguns segundos, mas não disse nada. Eu quis perguntar por que ela estava naquele estado deplorável, mas segurei minha curiosidade. Já passava da meia-noite quando peguei no sono, sentado na poltrona, em meio ao cheiro de mofo e ao som ininterrupto das goteiras. Exausto. Despertei com um barulho abafado. Abri os olhos e a vi de pé diante do espelho, encarando o próprio reflexo. Seus cabelos desgrenhados se agarravam ao rosto pálido. Percebi que agora ela tentava tirar a parte mais suja do vestido, rasgando com cuidado próximo à cintura. A expressão dela era de pura determinação, como se estivesse decidida a se livrar daquela roupa que simbolizava algo terrível. Fiz menção de levantar, mas parei ao notar que ela me olhava pelo espelho. Não havia medo em seus olhos, apenas uma tristeza funda. Tive vontade de perguntar o que a afligia tanto. Contive-me. Pouco depois, Lara acordou e se assustou ao ver aquela cena. Pai, o que está acontecendo? Ela sussurrou, abraçando o travesseiro. Levantei e pedi que ficasse calma. A mulher largou o pedaço de tecido no chão e se voltou para nós, com o rosto pálido, mas sem fugir. Então, ela balbuciou algo quase inaudível: me chamo Juliana. Minha respiração travou por um segundo. Enfim, um nome. Olhei para Lara, que me deu um olhar curioso. Juliana, tudo bem, não vamos machucar você, afirmei, tentando manter a voz firme. Ela sentiu lentamente, sem demonstrar sinal de alívio ou gratidão. Fiquei incrédulo. Resolvi que não adiantava ficar na pousada por mais tempo. Precisava descobrir quem era Juliana e por que estava naquele estado. Pagamos a conta e saímos sob uma garoa fina. Juliana andava com dificuldade, então ofereci meu braço de novo, que ela aceitou. Lara vinha atrás, quieta, absorvendo tudo como uma esponja curiosa. Entrei no carro, ajeitei as coisas e liguei o motor. Vamos para minha casa, certo? Lá eu posso cuidar de você, anunciei, espiando Juliana pelo retrovisor. Ela olhava a paisagem passar sem piscar, como se cada árvore fosse algo ameaçador. Eu não sabia o que esperar dali. Decidido. Pegamos a estrada e dirigimos por quase 2 horas, passando por pequenos municípios do interior de São Paulo. O céu continuava nublado, mas a chuva diminuía. Sentia o estômago dar voltas de ansiedade. Em certo momento, arrisquei puxar conversa. Juliana, você lembra de alguma coisa? Familiares, amigos? Posso entrar em contato com alguém? Ela permaneceu calada. Insisti, se alguém fez mal a você, tem que denunciar, certo? Dessa vez, ela virou o rosto e respondeu em voz baixa, não tenho para onde ir. Aquele sussurro me atingiu em cheio. Dava para notar que ela lutava contra algo que eu desconhecia. Chegamos à minha casa, uma casinha modesta no fim de uma ruazinha de terra. Tinha apenas um quarto, sala e cozinha, mas era o que eu podia pagar depois de ficar desempregado. Parei em frente ao portão enferrujado e ajudei Juliana a descer do carro. Lara correu para dentro, empolgada por estar de volta ao seu ambiente. Juliana hesitou, olhando para a porta como se fosse um abismo, mas acabou entrando. O interior era simples, sofá rasgado, TV antiga e alguns brinquedos espalhados. Pode ficar à vontade, falei, ainda inseguro. Ela sentiu e ficou parada no meio da sala, observando tudo. Lara subiu na cadeira da cozinha e pediu bolo, mas eu só tinha pão amanhecido e café. Preparei algo rápido enquanto tentava pensar em como lidar com Juliana.
Entreguei um prato a ela, que aceitou com um leve aceno de cabeça. Ficamos em silêncio, cada um na sua. Observei as mãos dela, trêmulas, cheias de arranhões. Imaginei 1000 cenários diferentes para explicar aquele estado. Talvez tivesse sido sequestrada, torturada, obrigada a casar contra a vontade. Não quis perguntar, mas a curiosidade era enorme. De repente, ela olhou nos meus olhos. Você jura que não vai me entregar para ninguém? Juro. Aquele pedido me deixou intrigado. O que ela temia tanto? Assenti, tentando transmitir confiança. Precisava saber mais, mas não queria pressionar. Lara brincava no quintal, alheia à tensão que crescia dentro de mim. A chuva parara, e havia um cheiro de terra molhada no ar. Juliana largou o prato e me encarou novamente. Se eu contar, você vai me achar louca. Respirei fundo, sentindo o nó na garganta aumentar. Pode falar o que quiser. Ela tremeu ligeiramente antes de continuar. Fugi do meu próprio casamento. Eles não iam me deixar viver se eu não aceitasse. Preciso desaparecer. Gelei por completo. Fiquei sem ação por alguns segundos. Aquilo confirmava parte das minhas suspeitas, mas soava ainda pior. Quem são eles? Arrisquei, a voz saindo seca. Juliana baixou a cabeça, mexendo nos dedos machucados. Parecia procurar as palavras certas. Meu pai e o noivo. Foi um casamento arranjado. Família dele é muito poderosa. Hesitei em perguntar mais, mas a curiosidade me venceu. Poderosa como? Ela ergueu o olhar, e pude ver medo brotando em seus olhos. Eles mandam na região onde eu morava. Pagam policiais. Fazem acordos com traficantes. Acham que podem comprar qualquer pessoa. Eu era só uma peça nisso. Suspirei. Meu coração disparou. Aquela história deixava claro que eu poderia estar me metendo com gente perigosíssima. Porém, ao olhar para o rosto ferido de Juliana, não tive coragem de mandá-la embora. Tentei organizar meus pensamentos. E agora? Você tem algum plano? Ela negou com a cabeça. Eu só queria fugir, mas eles me encontraram antes de eu chegar em São Paulo. Fui levada à força para uma chácara. Consegui escapar ontem, ainda vestida assim. Engoli em seco. Tudo parecia um pesadelo. Lara entrou correndo, suja de terra. Juliana se calou imediatamente, como se a presença da minha filha a incomodasse. Percebi que aquele assunto não era apropriado diante de Lara, então mudei de assunto e ofereci água a Juliana. Ela bebeu um gole e apoiou o copo na mesa. Vou tomar um banho, avisei, apontando o banheiro no corredor. Precisava espairecer. A água morna caiu sobre meus ombros tensos enquanto minha cabeça fervilhava. Eu me sentia impotente. Não tinha emprego fixo, pouco dinheiro, nenhuma influência. Como proteger Juliana, caso aqueles caras descobrissem onde ela estava? Terminei o banho, vesti uma roupa limpa e voltei à sala. Encontrei-a parada perto da janela, observando a rua deserta. Parecia pronta para fugir. Hesitei. Não vai adiantar fugir sem rumo, eu disse, encostando-me na parede. Juliana se virou, assustada. Desculpa. Eu não quero te envolver. Balancei a cabeça. Tarde demais. Você já está aqui. E eu não vou simplesmente te mandar embora, sabendo que pode morrer. Ela piscou, surpreso com meu tom firme. Naquele instante, decidi que não a abandonaria, mesmo sem ter ideia de como lidar com aquilo. Precisava de ajuda, mas a quem recorrer? Recordei que um ex-colega da época em que trabalhei como porteiro tinha contatos na delegacia local. Talvez fosse um caminho. Antes de pensar melhor, peguei o telefone. Decidido. Teclei o número de Mateus, esperando que ainda fosse o mesmo. Depois de alguns toques, ele atendeu, com a voz rouca de quem acabará de acordar. Contei, sem entrar em detalhes, que precisava de ajuda para proteger alguém em perigo. Ele me aconselhou a ir pessoalmente à delegacia, mas alertei sobre a possibilidade de policiais corruptos. Mateus soltou um riso amargo. Isso tem em todo lugar, mas conheço um delegado que é íntegro. Vem conversar.
Olhei para Juliana, que me analisava com desconfiança. Vamos tentar. Não custa tentar, murmurei. Desliguei e comecei a planejar aquela visita arriscada à delegacia. Inquieto. Na manhã seguinte, arrumei a Lara para a escola e expliquei que eu a buscaria mais tarde do que o normal. Ela não reclamou, parecia feliz por voltar à rotina. Juliana vestiu roupas velhas da minha falecida esposa, que guardei por apego. Ficou folgado, mas melhor que nada. Partimos após deixar Lara na escola. Dirigi até a delegacia, localizada no centro, uma construção antiga de tijolos aparentes. Mateus me aguardava na calçada, mexendo impaciente no celular. Ao nos ver, franziu o senho. Juliana baixou a cabeça, claramente desconfortável. Vamos entrar logo, ele disse, acenando para seguirmos pelo portão lateral. Obedeci. Entramos num corredor iluminado por lâmpadas brancas. Paredes descascadas e um cheiro de café requintado. Mateus nos conduziu a uma sala isolada, onde um homem alto, de bigode grisalho, organizava papéis. João, esse é o delegado Silveira. Ele me cumprimentou rapidamente, desviou o olhar para Juliana e pediu que sentássemos. Contei tudo, como a encontrei, a história do casamento forçado e a família poderosa. Silveira me observava em silêncio, tomando notas. De vez em quando, fitava Juliana. Ela confirmava com acenos curtos, sem encarar ninguém. Quando terminei, ele pigarreou e disse: precisamos averiguar cada ponto. Você está disposto a testemunhar? Testemunhar significava entrar numa briga maior que eu. Senti meu estômago embrulhar. Olhei para Juliana, que parecia petrificada. Estou, respondi, com a voz vacilante. O delegado assentiu. Providenciaremos proteção para vocês, mas preciso que fiquem à disposição. Vou iniciar um inquérito, coletar provas, e poderemos acionar a promotoria. Juliana ergueu o rosto. Isso não vai adiantar. Eles subornam todo mundo. Silveira franziu o senho. Ainda há gente honesta no sistema. Se você colaborar, podemos garantir sua segurança. Ela tremeu, apertando as próprias mãos. Mateus pigarreou ao fundo, sem saber o que dizer. Senti que estávamos dando um salto no escuro. Quando saímos da delegacia, o sol já queimava forte. Juliana caminhava como se carregasse uma tonelada nos ombros. Mateus acendeu um cigarro e me ofereceu, mas recusei. Eu vou acompanhar o caso de perto, ele garantiu, batendo no meu ombro. Agradeci, mesmo sem saber se aquilo bastaria. Voltamos para casa, e encontrei Lara desenhando na sala. Ela correu para me abraçar. Juliana se isolou no quarto, fechando a porta. Respeitei seu espaço, mas a tensão era palpável. Eu me perguntava se, ao tentar ajudá-la, não estaria colocando Lara em perigo. Porém, recuar não parecia opção. Precisava manter a calma. Respirei fundo. Passaram-se 2 dias sem novidades. Juliana quase não saía do quarto, e eu evitava incomodá-la. Lara perguntou se ela estava doente, e eu desconversava. Só quando a noite caía é que Juliana arriscava pisar na cozinha para comer alguma coisa. Foi numa dessas ocasiões que notei algo diferente. Ela usava um colar dourado, com uma pequena medalhinha. Antes, eu não o tinha visto. Esse colar é importante para você? Arrisquei. Ela tocou o pingente e hesitou. Minha mãe me deu antes de morrer. É a única lembrança que tenho dela. Assenti, sem me prolongar. Parecia um detalhe, mas guardei isso. No 3º dia, recebi um telefonema de Silveira. Ele pedirá ajuda à Polícia Civil de outro estado, buscando informações sobre a família de Juliana. Descobriu que o noivo era só um fantoche, o verdadeiro poder vinha do pai dela, um fazendeiro chamado Delmar, suspeito de envolvimento em grilagem e contrabando de armas. Ele já foi investigado, mas sempre escapou. Talvez dessa vez tenhamos algo concreto, comentou o delegado. Contei a Juliana, que reagiu com um olhar vazio. Meu pai não vai parar. Já destruiu muita gente que tentou enfrentá-lo. Tentei tranquilizá-la, mas eu mesmo não sentia convicção nas minhas palavras. No fim daquela tarde, reencontrei Mateus na delegacia.
Ele me levou a uma sala repleta de arquivos, onde Silveira nos esperava com algumas fichas criminais em mãos. Descobrimos algo sobre sua falecida esposa, João, ele começou, sem rodeios. Arregalei os olhos. Não imaginava que ela pudesse ter conexão com o caso. Parece que ela trabalhou como babá na fazenda de Delmar, anos antes de te conhecer. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Ela nunca me contou nada. Silveira franziu a testa, talvez tenha escondido por medo. Precisamos checar se há alguma ligação entre esse passado e a situação atual. Trêmulo. Voltei para casa com a cabeça a mil. Juliana notou meu estado, mas preferi não contar nada naquele momento. Eu mesmo ainda digeria a informação. Minha falecida esposa, Teresa, trabalhando para o pai de Juliana. Aquilo parecia inacreditável. Revirei a gaveta de documentos antigos à procura de qualquer pista, mas só encontrei contas atrasadas e recortes de jornais velhos. Senti uma pontada de frustração. Enquanto isso, Juliana observava da porta, calada. Parecia querer perguntar, mas se conteve. Lara, alheia a tudo, brincava com bonecas no chão. Eu precisava organizar minhas ideias antes de envolver Juliana naquela nova descoberta. Resignei-me, cansado. No dia seguinte, decidi que precisava ser sincero com Juliana. Esperei Lara sair para a escola e a chamei até a sala. Contei o que Silveira descobriu sobre Teresa ter trabalhado na fazenda de Delmar. Juliana abriu a boca, incrédula. Então sua mulher a conhecia? Ela balbuciou. É o que parece. Ela se levantou, andou de um lado ao outro, e acabou encarando o colar que trazia no pescoço. Minha mãe também foi empregada de Delmar. Talvez elas tenham se conhecido. Meu coração deu um salto. Havia mais conexões do que eu imaginava. Precisávamos de respostas, e rápido. Engoli seco. Na delegacia, Silveira organizou uma operação para interceptar Delmar. Descobriram que ele estaria num galpão remoto, possivelmente recebendo uma carga ilegal. Precisavam de uma testemunha que confirmasse seu envolvimento. Juliana relutava: tenho medo de aparecer, mas se isso for acabar com tudo, vou ajudar. Na mesma tarde, seguimos para um local de observação. Viaturas disfarçadas ficaram em pontos estratégicos. Mateus veio comigo e Juliana no meu carro. Lara ficou na casa de uma vizinha de confiança. O sol começava a se pôr quando vimos caminhões entrando no galpão. Juliana ficou pálida, certamente reconhecia aqueles veículos da fazenda. Tensão. Absoluta. Iminente. Silveira avisou pelo rádio que esperariam o momento certo para invadir. Juliana tremia no banco de trás. Eu, nervoso, olhava para Mateus, que mantinha a mão no coldre. De repente, uma caminhonete preta surgiu. Reconheci Delmar pela foto que Silveira mostrará. Ele desceu, conferiu algo nos caminhões e entrou no galpão. É agora, sussurrou Mateus, sinalizando para os agentes avançarem. Num piscar de olhos, ouvi berros, tiros e sirenes. Juliana quis abrir a porta, mas a impedi. Fica aqui, ordenei. Não demorou muito até que Silveira aparecesse, algemando Delmar. Porém, o velho sorria, como se tivesse uma carta na manga. Assim que Delmar foi jogado no camburão, um grupo de homens armados surgiu de trás dos caminhões, iniciando um tiroteio intenso. Os policiais revidaram, e eu me abaixei dentro do carro, puxando Juliana comigo. Mateus saiu para ajudar, atirando contra os capangas. O barulho ensurdecedor fazia meu coração quase explodir. Juliana chorava em silêncio, segurando meu braço com força. Eles não vão deixar meu pai preso, ela gemeu. Tive medo de estar presenciando uma emboscada planejada. Por sorte, a polícia tinha reforços. Aos poucos, dominaram os criminosos, e o tiroteio cessou. Porém, notei que Mateus não voltava. O pânico aumentou. Saí do carro, ignorando as ordens de ficar abaixado. Corri entre viaturas e corpos estirados no chão, chamando por Mateus. Finalmente o encontrei encostado numa parede de concreto, sangrando no ombro. Tô bem, mas preciso de um médico, ele murmurou, pálido. Gritei por ajuda, e um policial veio socorrê-lo. Delmar, mesmo algemado, mantinha o sorriso debochado.
Juliana ficou paralisada ao vê-lo. Ele cuspiu no chão quando a reconheceu, traíra. Ela recuou, e percebi que estava em choque. Silveira apareceu, ordenando a remoção dos feridos e a prisão dos capangas. Apesar do caos, a operação parecia ter sido bem-sucedida. Respirei aliviado. Voltei ao carro para acalmar Juliana. Ela tremia tanto que mal conseguia falar. Ele não vai parar. Conheço meu pai, repetia, em voz baixa. Tentei garantir que a justiça prevaleceria, mas uma pontada de dúvida me atingiu. Silveira se aproximou. Conseguimos provas contundentes do esquema de contrabando. Delmar vai pra cadeia. Só espero que não corrompa mais gente lá dentro. Aquilo não soava muito encorajador, mas era melhor que nada. Juliana fechou os olhos e respirou fundo, como se tentasse se libertar de um pesadelo. Fomos liberados para ir embora. Eu queria apenas levar Juliana para longe de tudo. Exausto. Alguns dias depois, soubemos que Delmar fora transferido para um presídio de segurança máxima. A polícia queria garantir que ele não escapasse. Mateus se recuperava do ferimento, enquanto Silveira colhia depoimentos. Eu tentava retomar a rotina com Lara, mas sentia que algo pairava no ar. Juliana continuava quieta, quase sempre trancada no quarto. Numa tarde, ela surgiu na sala com uma pequena mala nas mãos. Vou embora. Vou recomeçar em outro lugar. Minha reação foi confusa. Parte de mim queria que ela ficasse, mas eu entendi a sua necessidade de sumir. Se é isso que quer, não vou te impedir. Concordou. Lara apareceu, segurando seu coelho de pelúcia, e encarou Juliana com lágrimas nos olhos. Você vai mesmo embora? Perguntou, com a voz embargada. Juliana se ajoelhou diante dela. Preciso, pequena. Mas você é uma garota forte. Cuida do seu pai, tá? Minha filha sentiu, choramingando. Senti um aperto no peito. Apesar de tudo, Juliana se tornará parte da nossa vida. Mas eu sabia que mantê-la ali era perigoso para ela mesma. Entreguei algum dinheiro que pude reunir, pedindo que ficasse em contato. Eu agradeço por tudo. Não vou esquecer o que fez por mim, sussurrou, antes de sair pela porta. Depois disso, a casa pareceu estranhamente vazia. Lara sentiu falta da presença discreta de Juliana, e eu me peguei olhando para a porta do quarto, esperando vê-la surgir. Porém, os dias viraram semanas, e nenhuma notícia. Mateus disse que não tinham pista de onde ela fora. Silveira me tranquilizou, afirmando que Delmar continuava atrás das grades, sem chance de fiança. Tentei seguir a vida, consegui um emprego modesto em uma oficina mecânica, e Lara voltou a sorrir como antes. No entanto, eu carregava a sensação de que algo ainda estava inacabado. Havia segredos que talvez jamais descobrisse. Mas resisti. Calado. Um mês depois, recebi uma carta sem remetente. Dentro, havia uma foto de Juliana sorrindo em frente a uma casinha simples, parecendo estar em outro estado. No verso, apenas uma frase: obrigada por me dar uma chance. Aquilo encheu meu peito de alívio. Ela estava viva, recomeçando. Guardei a foto numa gaveta, ao lado da foto de Teresa. Senti que, de alguma forma, ambas estavam ligadas por fios invisíveis do passado. Não procurei saber mais detalhes, talvez fosse melhor assim. A rotina seguiu, com Lara indo à escola, eu trabalhando na oficina e a vida voltando devagar aos trilhos. Sosseguei. Então, numa noite silenciosa, enquanto Lara dormia, atendi um telefonema inesperado. Uma voz feminina, trêmula, perguntou se eu era o João que ajudara Juliana. Respondi que sim. Ela se apresentou como Adriana, ex-cozinheira da fazenda de Delmar. Contou que muitos funcionários sofreram ameaças e abusos, que Juliana estivera certa em fugir. Perguntei por que me ligava. Ela hesitou, achei que quisesse saber que sua esposa, Teresa, salvou minha vida anos atrás. Eu estava grávida e doente. Ela me ajudou a escapar. Aquilo me atingiu em cheio. Teresa, então, já confrontara o mal que rondava aquela família muito antes. Desliguei, atônito. Desliguei o telefone, ainda abalado. Teresa sempre fora corajosa, mas eu nunca soube dessa parte do seu passado.
Ela morreu sem me contar o risco que correrá. Pensei em Juliana, recomeçando a vida longe dali, e em como ambas, cada uma a seu modo, haviam enfrentado a sombra de Delmar. Nenhuma moral precisa ser tirada disso, era apenas a realidade de pessoas cruzando caminhos tortuosos. Guardei a informação no meu coração, sentindo-me estranhamente em paz. Abracei Lara, que dormia tranquilamente, e percebi que, às vezes, não temos todas as respostas. Mas seguimos em frente, aceitando o mistério que permanece. Gostou da história de hoje? Então ajude o canal apenas compartilhando esta história com 2 amigos, pois isso nos ajudará demais. Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias, ative também o sininho das notificações.